Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula é interações entre moléculas. Esse tema, ele está presente lá no caderno do aluno, começa lá na página 75, e esse tema já começa com a atividade 1A, onde tem 4 questões que eles vão abordar esse tema. Só que antes de a gente começar a responder, a gente vai lembrar o que são interações na química. Quais são as interações que ocorrem na química? Nós podemos entender que são duas forças de natureza distinta que predominam na química. Uma é as ligações intramoleculares, aquelas que ocorrem no interior de uma molécula. E aí, a gente pode citar as ligações iônica, covalente e metálica. E as ligações intermoleculares, que é aquelas que tratam de interações entre duas ou mais moléculas iguais ou diferentes. Aí que nesse caso, nós vamos ter as ligações de polo, que são aquelas que estão presentes em compostos de natureza polar, ou seja, com distribuição assimétrica de carga elétrica pela molécula. Um exemplo, para vocês poderem entender, a gente pode pensar aí no ácido clorídrico. Porque no ácido clorídrico existe uma região fortemente carregada positivamente, e essa região carregada é o hidrogênio. Em contrapartida, a gente também tem uma outra fortemente carregada negativamente, que é o cloro, que ele é responsável aí, nesse caso, pela polaridade desta molécula. Outros exemplos que a gente pode ter aí são os demais ácidos, né, de halogênios e o monóxido de carbono, tá bom? Também temos as forças intermoleculares, conhecidas por dipolo induzido, que elas são causadas pela aglomeração ou pelo acúmulo de elétrons em uma determinada região da molécula. Então, nesse caso, você vai ter o quê? A indução de um polo de natureza elétrica, o qual pode ser momentâneo. Isso ocorre em moléculas apolares. O que são moléculas apolares? Um exemplo de uma molécula apolar, a gente vai ter aí o gás flúor. Ele é um composto apolar, porque em dado instante ocorre um acúmulo de elétrons em uma dada região, e ele acaba movendo as moléculas vizinhas que estão em torno dele, até ele conseguir o quê? Ter o equilíbrio. Outras moléculas que fazem essa mesma composição de forças é o metano e o gás carbônico. Entre as forças de natureza intermolecular, a de maior influência, né, nas propriedades físicas das moléculas são as ligações de hidrogênio. Elas ocorrem quando se tem átomos de hidrogênio ligados a átomos de nitrogênio, flúor ou oxigênio. Esses elementos, por serem muito eletronegativos, eles atuam de modo que essa interação fique mais forte, o que acaba deixando os polos muito acentuados. É o que ocorre, por exemplo, na molécula de água. De modo geral, as forças intermoleculares de polo induzido são mais fracas do que as forças de polo. E essas mais fracas do que as forças de ligação de hidrogênio. Então, fazendo o resumo, nós temos aí dois tipos de ligações. Temos as intramoleculares, vamos lembrar de novo, ligação iônica, covalente, metálica. Vamos lembrar que essas ligações ocorrem para a formação de moléculas e elas são responsáveis pelas propriedades químicas. E também temos as ligações que são intermoleculares, aonde vai ocorrer essas interações, né, em compostos iônicos e moléculas, e elas são responsáveis pelas propriedades físicas. Então, a gente pode lembrar do quê? Do dipolo, da ligação de hidrogênio e das forças de London. Agora que a gente já deu uma relembrada, vamos lá no caderno do aluno
Nós vamos aí utilizar a página 75, estou mostrando aí para vocês a página, e nós vamos responder aí essas 4 perguntinhas. A primeira pergunta, ele fala assim: por que as lagartixas conseguem andar no teto e nas paredes? O que será que acontece aí para essa lagartixa andar? O segredo dessa façanha é o quê? Que a lagartixa ela tem a capacidade de adesão das patas baseada na sua estrutura e nas substâncias que a recobrem. Elas são capazes de formar um tipo de ligação com a superfície chamada ligação de Van der Waals, ou ligação hidrofóbica. Uma forma de atração que ocorre entre moléculas que encontram-se muito próximas umas das outras. Como ocorrem muitos milhões de ligações desse tipo, no ponto de contato entre a pata e a superfície, o resultado é um conjunto de ligações com força suficiente para suportar o peso aí dessa lagartixa na parede. Lembrando que ligação de Van der Waals, ela está nas forças intermoleculares, tá? Por que força de Van der Waals? Porque foi o químico holandês Diederik van der Waals que estudou essa propriedade. Que propriedade? Como as moléculas polares ou apolares formam ligações. Através do quê? De ligações covalentes, eles começam o quê? A interagir uma com as outras e essas interações acabam exercendo influência nos pontos de fusão e ebulição das substâncias. E com essas interações você consegue ter, por exemplo, essa capacidade aí, né, da lagartixa poder andar na parede. A outra pergunta é: se o sabão é feito de óleos e gorduras, como é capaz de limpar superfícies engorduradas? O que eu coloquei aí? Eu coloquei para vocês 2 desenhos, e nesses desenhos ele explica como que é a molécula do sabão e como se dá a interação em nível o quê? Microscópico, tá bom? Então, primeiro, o que é sabão? O sabão possui uma parte que é apolar. Gente, quando tem A na frente significa negação. Então, polar significa que tem polo positivo e negativo. Se tem um A na frente, significa que ele não tem carga, ela tá neutra. Então, apolar. Então, o sabão, ele tem essa parte apolar, como a gordura e o óleo também tem. E outra parte que é polar, parecido com a da água. Então, desse modo, a parte apolar da molécula do sabão vai interagir com as moléculas apolares, da gordura e do óleo. E a parte polar vai interagir com as moléculas polares da água. As moléculas do sabão distribuem-se formando micelas. A parte apolar da molécula do sabão envolve a partícula de gordura, que é arrastada pela água que está em contato com a parte polar do sabão, voltada para fora. Assim, as micelas formadas pelo sabão ajudam a remover a sujeira gordurosa. E trocando em miúdos, olha lá a primeira figura aí que está em verde. Essa daí é nada mais do que a molécula do sabão representada. E você vai perceber nessa molécula do sabão que você vai ter uma parte apolar, que ela é essa risquinha aí em preto, e vai ter uma parte polar, que é essa parte que está em verde. Foi a parte que ele falou que um vai interagir com o outro. Em que sentido? Para poder retirar essa gordura aí da louça. Então, o sabão ele tem essa propriedade. Uma parte dele vai se juntar com a gordura e a outra parte vai se juntar com a água. Esse processo vai conseguir arrastar a sujeira. Embaixo vai mostrar a estrutura do sabão. A parte polar e a parte apolar. O que acontece? A parte polar que interage com as moléculas de água fica voltada para o interior, para o exterior. Já a parte apolar, que interage com as moléculas da gordura, fica voltada para o interior, como aprisionando a gordura. É só olhar aí o desenho. Por que
insetos conseguem andar sobre a água? É a terceira pergunta. E aí você está vendo a imagem aí do inseto e você percebe que ele está sobre a água. Por que que isso acontece? Devido à tensão superficial da água. O que que é isso? A sua formação ocorre porque a parte positiva de uma molécula de água atrai a parte negativa de outra molécula de água, e assim sucessivamente. Desse modo, as moléculas ficam bem juntinhas, principalmente as moléculas da superfície, formando uma película. Aí tem uma ilustração que ele mostra as moléculas de água, simbolizadas pelas bolas azuis, que atraem umas às outras e criam uma tensão superficial. Então, você olhando aí essa imagem, tem aí ar, camada da superfície, e aí tem as moléculas, eles estão aí colocando os vetores de força. E o que está escrito aí em vermelho? As moléculas da superfície do líquido sofrem atração apenas para baixo e para os lados, criando uma tensão na superfície. A molécula no interior do líquido são atraídas para todas as direções pelas moléculas vizinhas, tornando a força de coesão, que é coesão, ficar junto, praticamente nulas. Tudo bem? E a última perguntinha: qual substância tem maior ponto de ebulição? Álcool ou água? E por quê? Coloquei para vocês a imagem da água fervendo. A gente sabe que o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Já o ponto de ebulição do álcool etílico é de 78,5. Esses valores são tabelados. Você vai procurar as tabelas e você vai conseguir descobrir isso daí. Mas por que que isso acontece? Porque as moléculas dos líquidos, quando estão aí em recipientes, elas estão sobre agitação. E nessa agitação, elas possuem uma certa liberdade para se movimentar. Já a pressão atmosférica vai exercer força sobre essas moléculas, que vão impedir dessas moléculas passarem de um estado para o outro, do líquido para o gasoso. As moléculas que realizam ligações intermoleculares entre si também dificultam a mudança de estado. Mas, quando você tem uma molécula adquirindo uma energia cinética, ela consegue romper as ligações intermoleculares e a inércia, havendo a mudança para o estado gasoso ou de vapor. Então, quando aumentamos a temperatura do líquido, estamos fornecendo energia no sistema, o que faz com que essas moléculas adquiram mais rapidamente a energia necessária para mudarem de estado, o que acontece quando atinge o seu ponto de ebulição. Então, qual é a substância que tem o maior ponto de ebulição? A água. A água tem o maior ponto de ebulição. E aí está explicando por quê. Você tem que entender que quando eu aqueço, o ambiente aquece, o que vai acontecer? As moléculas elas vão ter mais espaço para se movimentar. Elas também vão aumentar o seu tamanho. E conforme isso vai acontecendo, ela começa o quê? A sofrer as interações desse meio e ela muda de estado. O que nós estudamos nessas 4 perguntas? As interações intermoleculares, que são que as interações que fazem com que as moléculas elas saiam de um estado físico para outro. Então, as interações intermoleculares são responsáveis pelas propriedades físicas dos compostos.